Tá demorado, negócio. Então, agora, gravando a nossa aula, quero dar boa noite a todos e todas, dizer que essa é a nossa penúltima aula, né? Antes da avaliação semestral. Quero deixar aqui esse aviso e esse pedido especial para que todos acompanhem a disciplina, seja pelos Meets, seja pela disponibilização das aulas lá no YouTube, mas não deixem de assistir, não deixem de realizar as tarefas e as atividades, pois depois fica mais complicado fazer a avaliação semestral e quem não faz a avaliação semestral não tem direito a fazer a avaliação final, que é aquela que faz a substituição da nota do semestre. Então, fiquem espertos nisso, né? É importante que todos façam a avaliação semestral e que todos façam ela bem feita, né? Para poder tirar a nota necessária para aprovação sem a necessidade de avaliação final. Se não for possível, que façam a avaliação final. Outra coisa que eu já comentei com vocês é a disponibilização por parte da reitoria de uma pesquisa que vocês devem responder, está ali no aula, para a avaliação da metodologia de aprendizagem e ensino que a UBRA alterou, né, esse ano com a mudança do currículo. Então, a metodologia por competências, e a UBRA está solicitando que os alunos respondam para verificar se vocês conseguiram perceber essa mudança nesse processo. E eu quero também convidar vocês todos a responderem lá, participarem da avaliação não, desculpa, da eleição do centro acadêmico de vocês, né, que é muito importante a representação dos alunos junto à coordenação do curso, junto à UBRA, para pleitear aí as necessidades e interesses de vocês. A aula de hoje é sobre problemas de transporte. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e vou convidá-los a acompanhar a aula. Então, vamos lá. Vocês devem estar vendo aí uma tela chamada Problemas de Transporte. Eu quero dizer que eu postei lá no aula também um conteúdo, um capítulo do livro, né? Indiquei lá o capítulo 8 do livro que eu disponibilizei para vocês, trata especificamente de problemas de transporte. E o problema de transporte é um problema particular dentro dos problemas de modelagem, né? Pois ele tem algumas características um tanto diferentes daquilo que a gente da que a gente viu até agora com os problemas de otimização de dieta, de volume de produção, enfim. Então, aqui a gente tem a modelagem típica de um problema de transporte. E essa modelagem, ela indica que num problema de transporte nós temos alguns pontos de origem e alguns pontos de destino. E nós temos algumas combinações possíveis, como, por exemplo, todas as origens enviando produtos ou algum item para todos os destinos. Há casos em que nós podemos mandar apenas de algumas origens para alguns destinos. Outros casos que só pode se mandar um item de uma origem para um destino. Por exemplo, a alocação de pessoal é um problema particular, a alocação de recursos, né, é um problema particular do problema de transporte. Então, nós temos um funcionário para mandar para um atendimento e um funcionário para mandar para outro atendimento. Nós queremos saber qual é a otimização para reduzir o custo de transporte desse funcionário para cada um dos pontos. Então, são N tipos, né? Tem o problema típico do caixeiro viajante, que é definir a rota mais curta. Por exemplo, o cálculo que o GPS faz é um problema típico de transporte de rota mais curta. E nós vamos dar uma olhada aqui como é que isso funciona. Então, nós temos, da mesma forma que nós temos nos outros problemas, nós temos aqui nos problemas de transporte a situação onde nós temos uma função objetivo, que normalmente é a minimização do custo. Então, nós temos um custo
para mandar um produto desse ponto para esse ponto. E temos um outro custo para mandar deste ponto até este ponto, porque a distância é maior. Né? Então, e outros fatores que podem influenciar no transporte de cargas, por exemplo. E nós temos um conjunto de restrições também. Então, quais são as restrições? As restrições são as quantidades de produtos que nós temos em cada uma das origens e a quantidade de produtos necessários em cada um dos destinos. Então, nós temos um conjunto de restrições pelo lado da oferta e um conjunto de restrições pelo lado da demanda. Isso fica evidente aqui nas restrições, e nós vamos ver isso com mais calma logo à frente. Tá? Então, esse material está disponibilizado para vocês. E aqui nós temos uma ideia do algoritmo que manualmente permite que a gente faça a alocação, então, dos destinos e das origens a partir de um problema de programação linear. Então, a gente tem aqui todas as origens e todos os destinos. E nós temos x11, que é a variável, né? E o custo 1, que é o custo de enviar produtos da origem 1 para o destino 1. O custo de enviar produtos da origem 1 para a origem 2. E assim sucessivamente. Parece complexo, mas não é. É bastante simples e nós já vamos ver como funciona. Esse algoritmo ele está descrito aqui como deve ser feito para que se consiga trabalhar manualmente. Nós não vamos investir tempo nesses algoritmos manuais. Nós temos aqui o método do canto noroeste, depois nós temos o método do mínimo custo e nós temos ainda o método de Vogel. Tá? São 3 métodos distintos, muito similares, que permitem que se faça manualmente essa definição de para onde vai, né? De onde sai e para onde vai o produto. E por fim, nós temos aqui o Stepping Stone, que é o mais preciso dos métodos. Tá? Muito bem. Eu coloquei aqui, vocês podem olhar, e aqui tem também como eu faço o problema dual para encontrar a solução ótima. Né? Tem toda a explicação aqui. Mas eu vou passar direto aqui para vocês para os nossos exemplos resolvidos. Vocês vão ver que na prática é mais fácil de realizar do que aquilo que está assustadoramente descrito muitas vezes, né, numa linguagem matemática, no material que vocês recebem na parte teórica, tá bom? Então eu vou pedir para vocês que eu não estou vendo vocês. Qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, interrompam a apresentação, abram o microfone e façam uma pergunta, por favor, tá bom? Não deixem passar para depois correr atrás do prejuízo. Então, vou abrir aqui novamente. Aqui nós temos um exemplo. Na construção de uma rodovia, empregam-se jazidas de rocha para a obtenção de pedra britada. É conveniente transportar este material de jazidas em pedreiras localizadas nas proximidades para alguns pontos pré-estabelecidos ao longo do caminho em que passará a estrada. Então, aqui vocês têm uma representação de onde a estrada está passando, e aí vocês têm aqui os destinos, né? Destino 1, 2 e 3, e a pedreira 1, 2, 3 e 4. Então, vocês podem ver que a pedreira 1 pode mandar produtos ou pedra, né, para o destino 1, para o destino 2, para o destino 3. A pedreira 2 da mesma forma, destino 1, destino 2, destino 3. A pedreira 4 e a pedreira 3 da mesma forma. É de se supor que, em função das distâncias, o carregamento se torne mais caro à medida que eu me afasto do ponto de destino. Então, por N fatores, poderia ter um rio passando aqui, então atravessar P1 para D1 seria mais caro. Mas vamos simplificar de forma a entender que existe um custo diferenciado de cada origem para cada destino. Então, aqui nessa tabela, a gente tem a descrição na forma tabular deste problema. Então, a gente tem a pedreira 1, 2, 3 e 4 e os depósitos 1, 2 e 3. A pedreira 1 tem a capacidade, vamos ver aqui, ó. A tabela a seguir contém os dados do problema. Os custos e demandas são dados por tonelada de pedra britada. Então, a gente tem aqui que a pedreira 1 consegue disponibilizar 433
toneladas de brita. A pedreira 2, 215 toneladas de brita. A pedreira 3, 782 toneladas de brita. A pedreira 4, 300 toneladas de brita. O depósito 1 consegue armazenar 697 toneladas, o 2, 421 e o 3, 612. E o custo para mandar da pedreira 1 para o depósito 1 é de 30 unidades monetárias, sei lá, R$30. Deixa eu só liberar a entrada aqui de alguém. Voltando. Da pedreira 1 para o depósito 2, R$13. Da pedreira 1 para o depósito 3, R$21. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui dinheiro, que é o custo, e aqui nós temos a demanda, que cada depósito precisa, e a oferta, que cada pedreira pode disponibilizar. Então, a gente tem a indicação X e J, né? X e J. I é o número da pedreira, J é o número do depósito. Então, o objetivo nosso aqui é formular o problema de transporte deste transporte aqui. Então, nós vamos ver aqui embaixo. O mínimo custo é a função objetivo, é dado da seguinte forma. 30 vezes x11. Então, R$30 vezes x11. O que é o x11? É a quantidade de pedra que sairá da pedreira 1 e irá até o depósito 1. Mais 13x12, que é o custo, vezes o x, que é a quantidade de brita que sairá da pedreira 1 para o depósito 2. Então, vamos ver aqui. Mínimo C, 30x11. R$30 vezes a quantidade de brita que sai da pedreira 1 para o depósito 1. Mais 13, que é o custo, vezes x, que é a quantidade de brita que sai do depósito 1 para a pedreira, da pedreira 1 para o depósito 2. 21, que é o custo, vezes a quantidade de brita que sairá da pedreira 1 para o depósito 3. E assim sucessivamente. 12 vezes a quantidade de brita que sai da pedreira 2 para o depósito 1, da pedreira 2 para o depósito 2, da pedreira 2 para o depósito 3, da pedreira 3 para o depósito 1, e assim eu tenho toda a relação de pedreiras e depósitos, com seus respectivos custos. Depois nós temos aqui as restrições. Quais são as restrições? A primeira delas é a quantidade de brita que a pedreira 1 pode produzir. Então, a pedreira 1 pode mandar para o depósito 1, mais a quantidade de brita que a pedreira 1 pode mandar para o depósito 2, mais a quantidade de brita que a pedreira 1 pode mandar para o depósito 3, não pode ser maior, é menor ou igual a 433 toneladas, que está dado aqui. 433 toneladas é o que a pedreira 1 produz. Então, da mesma forma para a pedreira 2, pedreira 3 e pedreira 4. Podem ver aqui, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, o primeiro índice aqui é da pedreira, então pedreira 4, pedreira 3, pedreira 2, pedreira 1. O segundo índice do depósito, então depósito 1, depósito 2, depósito 3. Aqui, então, estão as restrições pelo lado da oferta. Agora, nós temos as restrições pelo lado da demanda. Então, a quantidade de brita que o depósito 1, que a pedreira 1, mais a quantidade que a pedreira 2, mais a quantidade que a pedreira 3, mais a quantidade que a pedreira 4 mandarão para o depósito 1.
tem que ser igual a 697 toneladas. Vamos verificar aqui. Tudo que o depósito 1, o 2, o 3 e o 4 mandarão para o depósito 1 tem que ser igual a 697 toneladas. Professor, por que aqui era menor ou igual e aqui é igual? Porque, neste caso, se vocês somarem a oferta, está igual à demanda. Mas existem situações em que a oferta é maior do que a demanda e existem casos em que a oferta é menor do que a demanda. Se a oferta for maior do que a demanda, é comum se criar um depósito fantasma, onde a demanda é zero, né? Para balancear esse problema. Isso usando o algoritmo, tá? No problema aqui feito pelo solver do Excel, não há essa necessidade. E quando a demanda é menor, então nós vamos ter algum depósito, desculpa, quando a oferta é menor, nós vamos ter algum depósito que não vai ser plenamente atendido. Então, em vez de igual, nós teremos que colocar menor ou igual, né, na restrição da demanda. Então, aqui está a demanda relacionada a restrição relacionada à demanda do depósito 1, pode ver aqui o segundo índice, 1, 1, 1, 1. Nós temos aqui a demanda do depósito 2, então veja o segundo índice, 2, 2, 2, 2, e do terceiro depósito, 3, 3, 3 e 3. E todas as variáveis têm que ser maior ou igual a zero. Até aqui, conseguiram acompanhar? Então, seguiremos agora para o Excel. Então, a gente tem aqui a primeira possibilidade de resolução deste problema. Eu vou deletar isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos fazer ele por partes. Então, eu já antecipei aqui, eu coloquei todas as variáveis. x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31. O que são esses x, né? Está aqui o nosso quadrinho. Então, x11 significa a quantidade de pedras que sai da pedreira 1 para o depósito 1. Está aqui ele. Eu não sei qual é a quantidade. Eu sei que custa R$30. Então, está aqui a função objetivo. Ó, R$30. Depois eu tenho que da pedreira 1 irá para o depósito 2. Então, x 1 para 2. E o custo disso é 13. Está aqui embaixo, 13. Depois eu tenho que da pedreira 1 para o depósito 3 é 21. Então, está aqui, 21. E o índice é 1 e 3, x 1 e 3. Do x pedreira 2 para o depósito 1, o custo é 12. Está aqui o custo de 12. E o índice é 2 para 1. 2 para 1. E assim eu concluo. Eu sei, por exemplo, que do depósito 1 para da pedreira 1 para o depósito 2 eu tenho envio, da pedreira 1 para o depósito 2 eu tenho envio, e da pedreira 1 para o depósito 3 eu tenho envio. Então, eu coloco 1, 1, 1, certo? Depois eu tenho aqui, da pedreira 2 para o depósito 1, então eu coloco 1. Da pedreira 2 para o depósito 2, eu coloco 1. Da pedreira 2 para o depósito 3, 1. E aí vocês estão vendo que tem uma matriz aqui que tem sempre na diagonal os termos. E o restante todo é zero. Se vocês lembrarem lá do método simplex que a gente fez manualmente, nós tínhamos que criar uma matriz sempre zerando alguns termos e
colocando 1 nos outros termos, que eram as variáveis básicas e não básicas. Então, aqui é a mesma forma, só que a gente não precisa calcular nada, basta dizer, na coluna relacionada, 1, 1, 1, e nas demais, 0. Então, aqui nós temos uma matriz. Eu vou pintar ela de outra cor, cinza. Esta matriz, se vocês perceberem, ela está relacionada com a oferta, 433, 215, 782 e 300. Então, o somatório dessa multiplicação, né, que é de onde parte vezes a quantidade, não pode ser superior a 433. Menor ou igual a 433. Desta linha aqui, menor ou igual a 215. Por quê? Porque na pedreira 2 eu só tenho 215. Então, 215 está relacionado à pedreira 2. Se vocês olharem aqui, lá em cima, pedreira 2, pedreira 2, pedreira 2. Primeiro índice, 2. Aqui é pedreira 1, por isso está zerada. Aqui, pedreira 3, por isso está zerado. Pedreira 4, por isso está zerado. Se olharmos aqui, veremos que a restrição de 782 toneladas significa referente à pedreira 3. Então, pedreira 3, pedreira 3, pedreira 3. Aqui já é a pedreira 4, aqui já é a pedreira 2, por isso que só tem um aqui. Bom, aqui então, restrições relacionadas à oferta. Aqui nós temos as restrições relacionadas à demanda. Então, vejamos. O depósito 1, ele só pode ter acesso, né, a 697. Então, nós temos que ajustar aqui a nossa fórmula. Depósito 1 está aqui. Da pedreira 1 para o depósito 1 é 1. Aqui é da pedreira 1 para o depósito 2. Então, aqui é 0. Aqui é do 1 para o 3. Desculpa, aqui é do 1 por 3. Então, é 0. Aqui é do 2 para o 1. Então, aqui é 1. Desculpa, deixa aqui. Daí, nós vamos para cá. Aqui é do depósito 3, da pedreira 3 para o depósito 1. Então, é 1. Opa, aqui. Aqui é do depósito 4, desculpa, da pedreira 4 para o depósito 1. Então, aqui também 1. Então, o somatório disso aqui tem que dar 697. 697. Agora, aqui é a restrição do depósito 2, que é 421. Então, nós temos um 1 aqui onde o depósito é o 2, nós temos um aqui onde o depósito é o 2, nós temos um aqui onde o depósito é 2 e nós temos um aqui onde o depósito é 2. Da mesma forma, para o depósito 3, 612, então nós temos um aqui, onde o depósito é o 3, um aqui, onde o depósito é o 3, um aqui, onde o depósito é o 3, um aqui, onde o depósito é o 3. Como é que a gente sabe? Porque o segundo índice é o 3, e o segundo índice é o do depósito, o primeiro é o da pedreira. Então, agora nós vamos colocar algumas formulazinhas básicas aqui. Então, nós queremos primeiro, igual somar produto. Por que somar produto? Porque o resultado, como é que a gente vai ficar sabendo quantos itens serão enviados da pedreira 1, que essa restrição de 433 é da pedreira 1. Nós vamos fazer a quantidade de brita selecionada que multiplica esta matriz. Fecho parênteses, vai dar 0. Por que essa matriz? Porque da pedreira 1 só sai, como eu estou fazendo a pedreira 1, então só onde tem o índice 1 vai ter alguma coisa para ser enviada. 1, 1 e 1. Aqui, qualquer quantidade que eu coloque vai ser zerada. 0 vezes aquilo, 0 vezes aquilo, 0 vezes aquilo. Então, tá
resolvido essa função. Bom, aí é uma linha de Excel. Essa coluna aqui, essa linha aqui será fixa, então a gente pode vir aqui, que é do B3 até o M3, e eu aperto o F4, e ela vai colocar esses cifrões aqui. Esses cifrões significa que as minhas células foram travadas. E aí basta que eu arraste até aqui embaixo. Se vocês olharem agora, está multiplicando lá em cima vezes esta linha. Aqui embaixo está multiplicando lá em cima vezes essa linha. E com isso, eu tenho as restrições aqui, o cálculo de todas elas. E a minha função objetivo, como será calculada? Bom, o mínimo custo será o custo de cada envio vezes a quantidade enviada. Então, basta eu selecionar aqui e colar aqui embaixo também. O que vai acontecer? Está multiplicando aquela linha lá vezes essa linha aqui. Bom, feito isso, o meu problema está equacionado. Basta agora eu entrar aqui em dados. Deixa eu selecionar aqui. Dados, solver. Lembrando, se o solver não está ativo, basta assistir a aula da semana passada lá no YouTube, que mostra como é que se coloca o solver aqui, se disponibiliza nessa aba, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Ele está me perguntando aqui, onde é que é a função objetivo? A função objetivo está nessa fórmula, nessa célula aqui, né? Que é a multiplicação do preço, ou custo, vezes a quantidade. Então é a célula P16, está ali em cima, P16. Enter. Daí vai me perguntar, máximo ou mínimo? Eu quero minimizar o custo, então mínimo. Muito bem. E aí, quais são as células que eu vou alternar ou alterar? Essas células aqui, as das quantidades, que é aquela que eu não sei. Então, variando essas quantidades. E quais são as restrições? Eu vou adicionar as restrições. As restrições são as seguintes: esses 4 itens aqui têm que ser menor ou igual a esses 4 aqui. Eu não posso enviar mais do que está disponível em cada uma das pedreiras. Então, vamos lá. Esses aqui não pode ser, tem que ser menor ou igual a esses aqui. Por outro lado, a demanda, né, não pode ser menor. Então, esses aqui têm que ser iguais a esses 3 aqui. Ok. Qual é o método que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o LP Simplex. Tornar variáveis irrestritas não negativas? Sim, eu não posso enviar menos 15 itens, né? Menos 20 toneladas de pedra, isso é impossível. Então, eu vou resolver agora esse cálculo e vamos ver o que vai acontecer. Bom, o solver encontrou uma solução e todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Então, vamos ver que resultado é esse. Então, está aqui. O resultado é um custo de 33.919. 33.919. Então, sairá produtos da pedreira 1, 121 produtos da pedreira 1 para o destino 2. Sairá 312 produtos ou cargas da pedreira 1 para o destino 3. E isso, somado, dará os 433 aqui. Fechou exatamente a disponibilidade, como era de se esperar. X21 sairá 215 produtos, né? Então, da pedreira 2 para o destino 1. 215 era o que estava disponível. Vejam só, para o destino 2, para o destino 3 não vai nada, zerou. E assim sucessivamente para os demais. Então, nós temos uma solução e essa solução nos apresentou esse resultado, 33.919 custo mínimo para fazer o transporte destas toneladas de brita de um conjunto de 3 pedreiras para 4 destinos. Bom, tem uma outra forma de fazer isso. Essa outra forma está posta aqui. Então, eu vou deletar isso aqui e nós vamos montar esse problema de novo.
Essa forma é uma forma mais visual. Eu repliquei exatamente a planilha, essa tabela do problema, que está aqui, repliquei exatamente ela aqui, reproduzi este conjunto de células aqui embaixo, então, da pedreira 1 para o depósito 1, da pedreira 2 para o depósito 1, da pedreira 3 para o depósito 1, exatamente como estava aqui. E as restrições eu fiz também da mesma forma como estava no anterior. Então, vejam só. Essas três quantidades que saem da pedreira 1 não podem ser superior a 433. Então, essas três, da pedreira 1 para o destino 1, da pedreira 1 para o destino 2, da pedreira 1 para o destino 3, não podem ser superior a 433. Está aqui. O outro, 215, 782, mesmo processo. Tá? Equacionei da mesma forma. Então, vamos lá no solver agora e vamos realizar esse cálculo novamente. Então, vamos ver. Qual é a função objetiva? A função objetiva é essa aqui, E11, está ali. Quais são as células variáveis? As células variáveis são essas aqui. São as quantidades que eu vou variar. E aí eu vou excluir essas restrições aqui, que são aquelas que estavam lá no outro problema, né? E vou adicionar algumas restrições aqui, que são as seguintes. Estas células aqui, essas 4, desculpa, eu selecionei as 5, estas 4 têm que ser menor ou igual a estas 4 aqui. E vou adicionar a outra. Estas 3 aqui têm que ser iguais a estas 3 aqui. Ok. O nosso objetivo não é maximizar, e sim minimizar, está aqui. O algoritmo é o LP simplex, e tornar todas as variáveis não negativas. E vamos resolver. Ele resolveu, e vamos ver qual foi o valor que ele encontrou. 33.919. Quanto é que ele tinha encontrado aqui? 33.919. E aqui ele está dando exatamente o custo de transporte. Então, nós temos aqui que nós teremos, aqui não é custo, né? Aqui é quantidade. Temos que mudar ali, ele copiou a formatação da célula. Página inicial, aqui é quantidade. Então, a gente sabe que partiram 215 itens de 2, da pedreira 2 para o depósito 1. Vamos ver aqui. 215 da pedreira 2 para o depósito 1. Resultado deu o mesmo. Da mesma forma, da pedreira 1 para o depósito 2 e da pedreira 1 para o depósito 3. Então, exatamente a mesma quantidade que saiu aqui. É outra forma de resolver o problema que fica mais visual, tem mais passos, né? Tu tem que digitar mais coisas para formar, mas ele é mais visual, mas o resultado, obviamente, tem que ser o mesmo. Vamos fazer só uma experiência rápida aqui. Vamos abrir o solver novamente. Dados, solver, e vamos mudar de mínimo para máximo. E vamos resolver. E aí nós temos um custo de 56.228. Então vejam, se eu errei, esqueci de digitar, de clicar naquela opção, eu tenho um resultado completamente avesso ao anterior. Os dois são viáveis. Quando vocês utilizarem lá como analogia o método da resolução gráfica, significa que nós estamos em um outro canto da região factível, o canto onde tem o custo maior. Utilizando o mínimo, nós estamos num outro canto onde nós temos o custo menor. E vejam a diferença, que é brutal, né? É quase o dobro. Então, 70% talvez. Então, vejam só como esse cálculo ele é efetivo e essa é a base de qualquer operação logística.
E como nós temos a logística cada vez mais presente na atuação da engenharia, vocês podem ver a importância desse conteúdo, né, para a resolução desses problemas e para a área de atuação profissional de vocês. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, né? Então, fico aberto aí para vocês tirarem dúvidas. Bom, não havendo dúvidas, eu quero reforçar o convite para que todos participem da maratona, para que todos respondam essa pesquisa que foi postada hoje para vocês aí no aula, na disciplina, e que todos realizem aí as atividades. As aulas estão postadas no YouTube, aqueles que não puderem assistir, por favor, o link estará disponível no aula, né? E utilizem, realizem os exercícios, as TDEs, para que a gente possa aí ter um desempenho satisfatório e uma formação condizente com aquilo que o mercado espera de vocês, tá bom? Então, boa noite e até a próxima.